Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e o mundinho dos fãs de Glee andou bem movimentado aí essas últimas semanas, hein? Alguns aí já devem ter notado que nesses últimos dias várias notícias envolvendo o universo da série começaram a circular pela mídia e todas elas estão vindo de uma fonte que promete soltar ainda mais ao longo dos próximos meses. Em parceria com a iHeartRadio, a revista Variety lançou um podcast com os atores Kevin McHale e Jenna Ushkovitz, isso mesmo, o Art e a Tina da série, onde a proposta é eles reassistir todas as 6 temporadas e comentar episódio por episódio as lembranças que cada um tem deles. Porém, a ideia também é que eles recebam alguns dos seus colegas de elenco ao longo de cada temporada que o podcast vai ter. E começando logo de cara com alguém que já trouxe várias revelações bombásticas, nas 2 primeiras edições do That's What You Really Missed, Kevin e Jenna receberam Ryan Murphy, que ao longo de quase 3 horas de conversa, eu acho que eu nunca senti ele tão transparente quanto ao seu papel como criador da série. Todo mundo sabe que Glee foi uma série, no mínimo, complicada de se manter no ar por 6 temporadas, mas apesar das várias dificuldades, das brigas e das perdas, das quais eles não se esquivam de comentar, também teve muita coisa boa ao longo de todo o processo. Caso contrário, seria inviável ficar no ar por tantos anos. E também teve muita coisa que até hoje ninguém nem imaginava que havia acontecido e que, de certa forma, moldaram os caminhos dessa série que até hoje carrega aí uma legião de fãs. Foi até difícil escolher o que trazer aqui para esse vídeo, porque a cada 5 minutos eles entravam em um assunto totalmente inesperado. Mas separei aqui 15 fatos que eu fiquei, nossa, como teria sido caso as coisas estivessem indo por esse caminho. Mas ó, antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tô no Instagram, TikTok, Twitter também, link de todas elas aqui na descrição. E bom, agora sim, vamos lá! Como já bem dizia aquele ditado, dias de luta, dias de glória, se hoje em dia você não consegue passar 6 meses que seja sem algum projeto Ryan Murphy brotar aí de algum lugar, mesmo com um baita hit no currículo como foi Nip Tuck, até Glee ser lançada, o status dele de showrunner tava aí, ó, nossa, muito longe de ser esse que ele tem hoje. Tanto que Glee só aconteceu após um projeto que ele tinha não ter ido pra frente, e esse é até mais importante do que a gente possa imaginar, porque vai ter várias curiosidades sobre ele por aqui. Mas um deles era que esse projeto era com Jonathan Groff, que depois a gente acabou conhecendo em Glee também. Em 2008, Ryan escreveu toda uma temporada, escolheu o elenco, gravou os primeiros episódios de uma série que se chamaria Pretty Handsome, mas que de última hora foi cancelada pelo canal FX, que olha só o destino, né? É hoje justamente o canal onde ele mais tem produções assinadas. Basicamente, o plot da série era sobre um personagem chamado Bob, casado, com 2 filhos e tudo mais, e que em um dado momento da vida se revelaria para a família como uma mulher trans. É uma história relativamente parecida com a da série Transparent, que eu acredito que alguns aqui tenham assistido também, passava na Amazon Prime. Só que essa do Ryan era mais voltada para um tom de drama, enquanto Transparent era mais um sitcom. E o que mais deixou ele irritado na época foi o fato do canal ter cancelado a série por medo de não conseguir patrocinadores para o programa. Isso realmente deixou ele bem abalado, porque foi nesse momento em que ele percebeu que ia ser muito difícil tirar do papel todas essas ideias que hoje, apenas hoje, a gente consegue ver aí dele. E bom, isso nos leva para nossa segunda curiosidade, que é que no início Glee era para ser uma história totalmente diferente dessa que a gente viu na TV. Um tempinho depois de Pretty Handsome ser cancelada, o Ryan recebeu um script que guiou o que depois de muito tempo viria a ser o Glee que a gente conhece, e apesar de algumas leves similaridades, o roteiro inicial era muito mais denso e até a faixa etária de público-alvo era um pouco mais alta, o que, dado as palavras dele, seria algo tipo Euphoria, sabe? Uma série sobre adolescentes, mas não exatamente para adolescentes. Segundo o próprio, nessa primeira ideia, a história giraria em torno do Mr. Show, trazendo nele um protagonista estranho e sombrio e que lidava com alguns problemas de vício, ao mesmo tempo em que trabalhava como professor em uma escola para adolescentes. Apesar de Glee ter sim abordado vários tópicos densos, no contexto geral a série era melhor enxergada como comédia, vamos dizer assim, algo bem diferente da ideia original, do esboço original, cuja classificação de idade era para mais de 17 anos. Pergunta, vocês acham que Glee teria funcionado mantendo os mesmos tópicos que o roteiro tinha, mas tirando a parte de humor e toda aquela explosão de cores? Falem aí nos comentários. Mas então, pegando esse último tópico como gancho, apesar da pegada inicial da série caminhar por um gênero diferente, ela ainda assim se manteria como um musical e para o seu protagonista, no caso Mr. Show, tô falando Mr. Show, mas eu nem sei se o nome do personagem seria esse mesmo também no roteiro original, mas vamos dizer aqui que seria o equivalente a ele,
Ryan Murphy tinha uma grande estrela em mente para esse papel. Basicamente, todo o plot inicial de Glee foi escrito pensado para o Justin Timberlake e todo o resto da história meio que ia girar em torno dos desenvolvimentos do seu personagem. Depois de Pretty Handsome, o Ryan sabia que precisava de uma carta na manga mais forte para que os seus projetos fossem aceitos, e apesar da primeira história que ele tinha em mente ser um pouco pesada até para ser exibida em um canal aberto, ter uma estrela do porte do Justin no seu elenco ia tornar tudo mais fácil. Ryan não sabe se o Justin chegou a receber a proposta, mas ele entrou em contato com a equipe dele para oferecer o papel. A resposta nunca acabou vindo e foi conversando com a equipe da Fox que as coisas foram se moldando até chegar no que finalmente a gente assistiu. Detalhe que em um dado momento tudo ficou feliz demais, colorido demais, o papel do Mr. Shoes já estava totalmente reescrito para essa figura doce e paternal que foi o personagem do Matthew Morrison, e teve uma hora que a própria Fox percebeu que não tinha ali na história nenhum contraponto para que o público pudesse sentir pelo menos um desconforto, algum personagem que eles pudessem não gostar. E olha só, da mesma forma que ele havia escrito um personagem específico para o Justin, apesar de nunca ter recebido a resposta, a icônica Sue Sylvester também já foi escrita especificamente para a atriz Jane Lynch, que ele já enviou a proposta imaginando que ela iria dizer não, ou talvez nem respondesse também, mas olha só, não só ela respondeu, como a gente bem viu, acabou aceitando, tornando ela, aliás, a única atriz de todo o elenco que não precisou fazer audições para entrar na série. Mas isso nos leva para um ponto que quem aí é bom de ligar as coisas talvez até já saiba qual é. Se eu não me engano, em algum momento o Ryan já havia falado que o personagem da Rachel foi inspirado na própria Lea Michele. Não sei dizer onde foi que eu vi isso, mas eu sinto que eu já sabia dessa informação antes mesmo dele falar agora no podcast. Mas é aí que alguns podem se perguntar, como que o personagem da Rachel foi escrito para Lea, sendo que ela mesma ainda não havia sido escolhida para o elenco? Aí que tá. Lembra que o Jonathan estava naquele outro projeto do Ryan que foi cancelado? Então, Jonathan e Lea já eram grandes amigos, daí teve um dia que ela foi visitar ele no set, e o Ryan lembra exatamente de um momento em que viu eles conversando e a Lea falando: "Oh meu Deus, não consigo nenhuma audição pra CW". CW, pra quem não sabe, era o canal que na época produzia séries como Vampire Diaries, Gossip Girl, 90210 e várias outras. Segundo ele, foi a partir desse momento da Lea que a personagem da Rachel começou a ganhar forma. E quando no dia das audições ela apareceu lá, apesar de naquele momento não depender apenas dele a escolha dos atores, ele sabia que ela era a escolha perfeita e até deu ali uma focinha para que ela fosse a escolhida. Ele sabia que ninguém ia fazer a Rachel como ela. O que, dado ao fato de que a Rachel é a Rachel, nem sei dizer se ele fala isso como um elogio ou não. Responda rápido, qual a primeira música que vem à sua cabeça quando a gente fala em Glee? 1, 2, 3, Don't Stop Believing. Um ou outro pode ter respondido outra, mas eu sei que a maioria foi nessa. O que não é à toa, já que essa é provavelmente o maior hit que a série emplacou e deu até toda uma repaginada na carreira do Journey. Mas olha só, foi por isso aqui que quase que a Fox não permitiu que essa cena fosse ao ar. O primeiro ponto é que o canal estava muito inseguro de colocar um musical na sua grade principal, então eles estavam opinando em tudo que eles podiam. E como pouco tempo antes a música tinha sido usada em uma cena bem chave da série Sopranos, eles não estavam considerando essa escolha muito original, vamos dizer assim. Essa era uma das músicas favoritas do Ryan na adolescência, então ele precisou argumentar muito mesmo para convencer a manter ela como a música de encerramento do primeiro episódio. Mas ele conseguiu. E é daí que vem a segunda dor de cabeça, porque esse foi um dos números mais trabalhosos para o elenco gravar. O Ryan queria que a cena causasse um grande impacto, que quando terminasse o episódio todo mundo lembrasse dela, que fosse ali logo de cara um dos maiores números musicais de toda a série, porque ele não sabia nem se a primeira temporada ia ser inteira exibida, quanto mais renovada. E daí que só para essa cena eles ensaiaram por 2 semanas e gravaram 5 versões diferentes. Essa parte das versões quem falou foi a Jenna. E daí, qual que foi a escolhida? Exatamente, a mais simples de todas. E por quê? Porque, segundo o Ryan, quanto mais simples algo é, mais universal ele se torna. Se você consegue fazer algo super simples e ainda assim emocionar as pessoas, o impacto disso se torna muito maior. E assim, hoje a gente sabe que foi uma decisão super acertada, mas vixe, até o dia desse episódio ao ar, o Ryan roeu todas as unhas que ele tinha sem saber como o público ia reagir. Foi uma decisão que ele tomou sabendo que ou ia colocar a série no mapa, ou ia fazer ela ser cancelada ali mesmo. E a resposta a gente sabe bem qual foi, né? E falando em dificuldades, alguém aí arrisca qual foi o episódio mais difícil de ser gravado de todas as 6 temporadas?
Uma dica, ele levou um mês inteiro para ser filmado. Um mês que é quase o tempo que muitos filmes usam para ser gravados, né? E uma segunda dica, sim, foi exatamente ele, o episódio do Super Bowl. Quando Glee já havia se consolidado como um grande sucesso da Fox, o canal obviamente queria atrair ainda mais audiência e encomendou um episódio extra para ser exibido logo após a final do campeonato de futebol americano. E apesar do Ryan ter sido bem resistente a esse pedido, esse foi um que ele não conseguiu que fosse recusado. Ele tentou convencer a Fox de que a audiência que assistiu os jogos não era a mesma, que iria se interessar por Glee, que os Simpsons poderia cumprir muito melhor esse papel. Ele tinha muito medo da reação negativa que essa exibição poderia atrair, e tudo foi muito caótico para que esse episódio fosse ao ar, mas deu tudo certo. Tanto que o The Sue e Sylvester Shuffle se tornou o episódio mais visto de toda a série, com uma audiência de quase 29 milhões de espectadores. Mas que deu trabalho, deu. E que o Ryan tava com o cu na mão, ele tava. Quem aí é fã de carteirinha do programa deve lembrar que Glee quase teve um spin-off, a gente pode chamar assim, né? Quando The Glee Project foi lançado em um formato de reality show que iria escolher novos atores para participar do elenco. Mas vocês não acham estranho que uma série tão popular como essa nunca tenha tido, de fato, um spin-off para se aprofundar nas histórias de alguns dos seus personagens? Pois bem, isso quase aconteceu. Algo que pegou até o Kevin e a Jenna de surpresa, já que essa era a primeira vez que o Ryan falava sobre esse assunto. Em um dado momento, a Fox queria sim produzir um spin-off sobre um personagem que repentinamente se tornou mais popular do que eles imaginavam que seria. O único problema é que alguém disse não. Essa pessoa foi o próprio Ryan Murphy, e o personagem que eles haviam escolhido para ter a sua própria série era o Blaine Anderson, interpretado por ele mesmo, Darren Criss. Ryan, essa daqui não teve muito como te defender, né? Segundo ele, naquele momento ele não enxergava como essa história poderia ser contada, e pelo tom de voz dele, ele nem parecia achar isso justo ou correto. Os produtores insistiram bastante, mas ele não cedeu. No entanto, ele conta que se essa fosse uma decisão que ele precisasse tomar hoje, provavelmente ele teria aceitado, já que olhando de hoje para trás, parecia sim ser uma boa ideia. Você assistiria esse spin-off de Glee sobre o Blaine? E bom, se arrependimentos fazem parte do processo, vocês acham mesmo que ele nunca se arrependeu de nenhuma música, nenhuma musicazinha que ele incluiu nos mais de 120 episódios que Glee teve? O próprio elenco já falou aí algumas vezes sobre algumas músicas que eles não gostaram muito de interpretar, que eles não gostaram muito de cantar, mas se estava no roteiro, eles tinham que seguir. No entanto, há duas específicas que nem mesmo o próprio criador consegue entender por que foi que ele colocou elas lá, sendo elas Gangnam Style e What Does the Fox Says. O Ryan é muito polido, né? Então é óbvio que ele não falou nada de mal de nenhuma delas, mas dada a popularidade que a série foi ganhando e ganhando após o seu lançamento, ele pensou aí que seria uma boa ideia incluir também alguns hits do momento, e foi nessa que essas duas entraram. Eu não sei se vocês concordam, mas isso foi algo bem perceptível em uma época da série. Ao invés das músicas entrarem dentro de um contexto que a história estava seguindo, parecia que eles estavam criando o contexto só para inserir uma música que eles queriam. Isso quebrava muito a expectativa, né? Porque além da gente ficar se perguntando, nossa, como foi que a história veio parar aqui? No fim, um dos maiores trunfos de Glee era justamente apresentar algo novo. Não necessariamente uma novidade, mas algo que já tinha uma história, mas era novo para a audiência que assistia. Afinal, o que mais tem por aí é a galera que fala, nossa, conheci essa música por causa de Glee, então tipo, ninguém tava assistindo ali pra ver o que tava no top 10 da Billboard. Eventualmente podia até ser, mas que pelo menos fizesse sentido, sabe? Agora, se por um lado ele se arrepende das coisas que ele incluiu, do outro lado ele também se arrepende das coisas que ele não incluiu. E nesse sentido, o tópico que ele mais deu ênfase sobre ter se arrependido de não ter feito foi um episódio especial pra Taylor Swift. Apesar de na série ter rolado algumas músicas da Taylor, como Mean e Mine, ao que parece, olha só isso, havia todo um projeto para um episódio inteiro dedicado ao álbum Red. Imagina só quem era que ia ficar com o Outwell. Mas não deu, e isso é algo que ele não se perdoa até hoje. Provavelmente o momento mais tenso da conversa foi quando eles chegaram na parte do Corey, porque tudo o que envolveu os caminhos da série após a morte dele é algo que nem mesmo o próprio Ryan ou os atores sabem afirmar qual foi ou qual seria a melhor decisão naquele momento. Em um certo momento, ele considerou encerrar a série, mas como era muita gente envolvida, ele não podia tomar essa decisão sozinho. A ideia de fazer um episódio em homenagem a ele não parecia muito certa, mas
Ao mesmo tempo, como era que você ia seguir a história fingindo que nada aconteceu? Principalmente sendo que todo mundo sabia que o protagonista havia morrido. Todas essas decisões foram tomadas em grupo, principalmente pelo elenco e principalmente dependendo da resposta da Lia, que era a namorada dele na época. Mas ainda assim, todo o elenco teve o direito de escolher se queria ou não participar desse episódio, o que até nisso ele sente que foi um pouco fraco. Ele sente que não foi muito firme na decisão dele. Porque como é que você faz uma pergunta dessa para os amigos dele, para os colegas de elenco dele que trabalhavam com ele todo dia e espera que eles digam não? Não quero homenagear o Corey, não quero fazer parte dessa homenagem. Sabe? Enfim, era uma posição complicada para todo mundo e nem mesmo a Jenna e o Art, que hoje já podem falar aí, né, o que eles pensam realmente, sabiam dizer qual seria a melhor decisão a ser tomada naquele momento. No entanto, o Ryan admite que se ele pudesse voltar no tempo e tomar uma decisão sobre Glee após a morte do Corey, a série realmente teria sido cancelada. E uma coisa que dá para notar é que parece que o Ryan se culpa muito por não ter conseguido controlar todo o caos que se instaurou na série, né, nos bastidores da série. Todas as brigas, todas as problemáticas que com o tempo foram sendo aí divulgadas. Ele queria ter sido uma pessoa mais presente na época em que tudo isso estava acontecendo. Tanto que ele nem sabe como ainda assim o programa conseguia ir ao ar com tudo isso que estava acontecendo por trás das câmeras. Tal qual Game of Thrones e High School Musical, Glee foi um fenômeno da cultura pop. Mas diferente dessas atrações que já estão aí com as suas continuidades no ar, a perda de tantos membros do elenco original é o principal fator para que nesse momento não haja nem conversas sobre uma possível volta ou continuação da série. Ryan não acredita que isso seria respeitoso com a memória deles. No entanto, algo que ele não descarta é que algum dia Glee se torne um musical de teatro, pois, apesar de tudo, ele sabe que a série deixou aí um legado e que também marcou a vida de muita gente. Há tanta coisa que ficou de fora, há tanta fofoca que eu não coloquei aqui, mas como o podcast ainda tá rolando e provavelmente bastante coisa ainda vai ser revelada até a conclusão dele, agora que eles chegaram no episódio 2 da primeira temporada, se vocês tiverem curtido esse vídeo, falem aí que quem sabe a gente não faz uma outra cobertura um pouquinho mais pra frente. Falem aí nos comentários. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!